Fala galera, aqui é Afonso Moraes, CEO do Grupo Moraes, criador e apresentador do Falando de Fraude. Hoje nós já chegamos ao 38º episódio. E hoje nós temos um tema que ele é pouco difundido, né? É um tema que é necessário após acontecer um hackeamento ou uma fraude, mas só que a convidada que nós estamos trazendo, ela tem um perfil forense, ela tem como captar indício. Então, é a investigação forense digital desvendando o mundo do hackeamento empresarial. E hoje a gente tem uma novidade, né? Além da minha camiseta, né, que a gente gravou no Manrisc, né, para dar mais ênfase ao programa, a gente tem um novo host aqui. É um novo host, um novo rosto. O Felipe, ele vai se apresentar, ele vai me ajudar aqui a gente tirar o máximo possível dos nossos convidados. Fala galera, quem fala aqui é o Felipe. Estou aqui apresentando o podcast juntamente com o Paulo, a nossa convidada aqui também. E eu trabalho na área de cibersegurança já tem mais ou menos uns 4 a 5 anos, mas sempre acompanhei isso daí porque é um mundo muito que me deixa muito perplexo pela complexidade que tem tudo. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui juntamente com essas duas feras aqui. E vou estar ajudando aí a estar dando seguimento aqui conduzir essa entrevista aqui da melhor forma possível. Bom, você trabalha com cibersegurança, né? Então, na Temp, né? Isso. Mas então, para você iniciar bem, qual que é o nosso mantra? O nosso mantra. Sempre lembrando o nosso mantra, hein, pessoal? Se você ou a sua empresa ainda não foram alvo de uma fraude ou um golpe digital, com certeza conhece alguém que já foi. Então fica ligado, porque hoje vamos discutir como se proteger dessas ameaças. Bom, antes de apresentar a nossa convidada, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores, que sem ele esse programa não poderia acontecer. A gente agradece de coração, esperamos ter mais patrocinadores para a gente fazer um trabalho melhor, mais amplo, e trazer os convidados até fora do estado para esse compartilhamento de informações. Começando pela PUB, a nossa produtora audiovisual, maiores informações no programa aqui anexo. Depois nós temos Moraes Advogados, que ajuda na realização do programa, 41 anos atuando no mercado em recuperação de crédito e fraudes digitais. Temos também a nossa patrocinadora G2, que eterniza com as suas brindes os nossos patrocinadores. Mais detalhes no link no programa aqui anexo. E temos também a Casa Uni, uma plataforma Unichannel, que liga os seus clientes com a maneira perfeita aos negócios. Mais detalhes no programa aqui anexo. Então, eu gostaria de apresentar a nossa convidada, quer dizer, não apresentar não, aqui nós temos uma regra aqui. Aqui a convidada se apresenta porque ninguém melhor que a convidada sabe o perfil que ela tem, os insights que ela tem. Nós estamos aqui com a Ana Moura, que se apresente, Ana, diga quem você é e por que você veio falando de fraudes. Olá a todos, quero cumprimentar a plateia e a audiência do Falando de Fraudes, né? Agradecer o convite e muito honrada em estar aqui com vocês. Eu já vi vários episódios, vi mulheres incríveis passarem por aqui falando a respeito de fraudes e eu estou muito feliz de integrar esse rol. Meu nome é Ana Moura, eu trabalho no IDESP, eu sou coordenadora e professora do curso de pós-graduação de Forense Digital e Investigação Cibernética de lá. A preocupação do IDESP, enquanto empresa global, tanto na consultoria para risco cibernético, quanto na preparação dos profissionais para atuação na área de cibersegurança, de forense digital e de Cyber Threat Intelligence. Então, a gente tem hoje vários treinamentos e eu faço parte desse time no viés da forense digital. Ao longo da minha carreira, me preocupei muito com as questões de certificação e de formação, porque a forense exige que a gente fique sempre muito na onda. A tecnologia é assim, né? A gente não pode encostar na árvore e dar aquela descansadinha, porque vem alguém E passa. e pega a gente. Muito rápido. Então, o treinamento acadêmico da forense digital sempre foi uma preocupação muito grande para mim. E algumas certificações só acontecem no exterior. Então, das experiências que eu tenho em termos de certificação, as que eu mais, digamos assim, as que mais me surpreenderam foram essas, porque a gente acaba tendo contato com pessoas que trabalham em ambiente internacional e a gente acaba pegando Essa certificação de NSBA, o que seria essa certificação? Essa MSAB é da XRY. A XRY é uma empresa sueca
que começou há muito tempo na forense digital para mobile, né, para dispositivos móveis. Então, eles têm um know-how bastante robusto em termos de, principalmente com SIM cards, eles fazem excelentes extrações. Ótimo, nós estamos vendo. E tem mais uma certificação especial que eu nunca tinha visto. Ela tem uma certificação criminalística do Exército Brasileiro. Esse curso do Exército é um super treinamento, um treinamento para perícia de local de crime e eles capacitam todos os peritos lá e que atuam para crimes militares, né, dentro do Exército. Então, a forense digital, muito embora ela aconteça num ambiente cibernético, num ambiente digital, ela precisa da fundamentação da base da perícia para acontecer, porque ela é formal, né? Ela, na maioria das vezes, ela acontece em ambiente judicializado para ambiente judicializado. Então, você precisa tomar todo um cuidado com a evidência. E essa base do Exército foi muito robusta. A gente teve instrutores incríveis lá. Foi uma experiência muito boa. Para vocês verem, os insights de hoje são únicos. Então, não percam, não saiam daqui. Vamos acompanhar. Seja bem-vinda ao Obrigada. Falando de Fraude. Nós temos uma pequena lembrança para eternizar esse momento. Como diz o nosso patrocinador G2, vamos eternizar esse momento? Eu posso abrir já? Claro, com certeza, com certeza. Essa é um pad mouse e uma caneta da G2 e a nossa famosa canequinha. A caneca, eu tava com uma inveja dessa caneca, gente, de todo mundo que ganha. Deixa eu pegar aqui. Vocês sabem que eu faço coleção de caneca, né? Então nós temos algo em comum, eu também. Verdade? Eu faço coleção de canecas. Olha que linda, adorei, obrigada. Posso deixar aqui? Pode. Vai ficar aqui, ó. Então, antes de a gente começar a te perguntar, te exaurir do seu conhecimento, eu queria falar duas coisas com você. Uma coisa que tem aparecido muito no programa aqui, e todos têm feito a mesma indagação, que a gente tem poucas pessoas atuando, que não têm o conhecimento. Não existe nenhuma especialização em fraudes. Na certificação digital existe. As turmas são grandes, como está essa parte do ensino aí? Porque precisa multiplicar, porque o crime organizado está se multiplicando. Então a gente, pessoa física e as empresas precisam também investir. E a empresa sai para o mercado, não acha bons profissionais. Quer dizer, acha até bons profissionais, mas é reduzido. Aqueles bons profissionais já estão qualificados e dentro de uma empresa. Então, eles querem contratar os melhores, né? E nem sempre pode contratar o de seleção, tem que contratar o de baixo. E precisa formar em grande quantidade, porque as fraudes crescem em progressão geométrica, né? Então, a gente não tem que começar a multiplicar isso, né? Sim, sim. Interessante, igual ele falou, porque eu conheço bastante pessoas também. A minha volta é que sempre pergunta referente à perícia forense digital. E, de fato, diferente de qualquer outra profissão que você joga lá no YouTube, você vê muitos vídeos, tudo em alta, e gente falando muita coisa, o perícia forense digital ele tem uma peculiaridade, porque, de fato, hoje a gente sabe que não é uma área nova, né? Se comparado com as outras áreas relacionado a fraudes, segurança, mas de fato ainda é bem difícil de você conseguir encontrar um passo a passo, às vezes, para como conseguir ingressar nessa área aí. As pessoas às vezes nem sabem como que faculdade tem que procurar, que curso tem que procurar, né? Não sabe dar o start ali do que precisa. Procurar o instituto tem cursos. Tem. Então, exatamente, é pouco divulgado isso aí. Todos os sábios que vieram aqui, como eu falei, eles aprenderam na prática, alguns pequenos cursos, coisas na internet, mas ninguém fez uma certificação de fraude digital forense. Eu não me lembro ninguém que tenha. Deve ter, claro que tem, mas aqui não vê ainda ninguém que está. Você é a primeira que está trazendo esse aspecto aí do pós-acontecido. É que a gente está vivendo uma cibernética diferente, né? A gente está vivendo um momento mais avançado, mais arrojado, as áreas estão se encontrando. Isso não acontecia antes, né? Era cada um no seu canto. Quem era da segurança da informação não conversava com forense, que não falava com cyber, que não falava com CTI. O cara não falava nem com TI, falava com TI. Se ele fosse um DPO, ele ficava lá. Um CIS, ele ficava lá, não conversava com TI. Hoje em dia está integrando. Precisa Hoje integrar. integrou tudo. Hoje o Éder, inclusive, que é um coronel do Exército, uma figura emblemática da área de cibernética, né? E que cuida dessas questões no Exército, ele fala, é tudo uma grande orquestra.
E hoje a gente precisa de bons regentes, porque a gente até tem os profissionais. É o que eu falei, o crime está organizado, então precisamos se organizar. Né? E isso precisa de uma organização. Então a gente tem duas preocupações altas, assim, que a primeira é a gestão do processo de perícia, que é muito delicada. E a segunda é o operacional da perícia, que é o chão da fábrica, é quem de fato vai fazer a perícia. Tudo isso, existem protocolos internacionais, boas práticas que regem esse assunto. Então, de toda a cibernética, de todo o digital, a perícia é a área mais exigente para o perito, porque além do conhecimento da tecnologia, da base, da formação da tecnologia, ele também precisa ter o conhecimento pericial, que é o procedimental da perícia. Porque se ele erra no formal, no procedimento, ele pode perder o caso no âmbito judicial. Sim, E aí, não colher direitinho, é como a perícia de coisas físicas, a né? mesma coisa. Exatamente. Só que eu acho que mais complicado porque o digital ele é mais, rápido. Né? Ele é mais rápido, Ele né? é volátil. Imagina, some tudo rápido, né? Exato. E mais detalhes, mais, né? E ele é muito notório, ele é muito emblemático. Quando a gente acha uma prova digital, dificilmente as pessoas vão dizer não fui eu quem produzi. Porque as provas digitais, na sua grande maioria, são autorais. Deixa digital. Deixa digital de alguma Elas maneira. foram produzidas pelos indivíduos. Então, não tem como dizer não fui eu que mandei essa mensagem, não fui eu que liguei, não fui eu. Porque o dispositivo é meu, estava comigo no dia. Como é que eu vou dizer não fui eu? Então, a gente tem, nos casos de forense digital, grandes procuras nos cursos de pós-graduação, porque lá os peritos conseguem entender como funciona. A gente tem aula com juízes, tem aula com peritos criminais federais. A gente tem todo um preparado teórico e prático para eles conseguirem fazer toda a atuação da perícia dentro dos treinamentos. Então, a gente tem quantos cursos no Instituto? A gente tem perícia forense digital, tem Cyber Threat Intel, tem Cyber Security, tem gestão de segurança da informação e gestão de risco. Não tem nada de prevenção para o humano. Todos esses treinamentos têm dentro das grades... Porque hoje a estatística minha era 70% que o humano que tem a falha, que falha muito mais qualquer maquinário, qualquer falha. Mas eu fiz uma entrevista com um professor também que dá aula de cyber, e ele falou que 70%. Ele me convenceu que mesmo que não seja direto, que alguém não clicou em alguma coisa, seja uma intervenção direta, mas foi uma falta de conhecimento ou não aprendizado da equipe, de um cyber, de um TI que não fez a performance direito, não ensinou. Então, ele teve uma falha indireta, porque ele deixou aquele campo aberto e entrou, então seria 100%. Então, a gente tem batido esse último evento que nós patrocinamos, aí o Manhist, ele era justamente isso, ele bate nisso aí, que tem que fazer a gamificação ou fazer treinamento constante com quem usa as ferramentas, né? Quem que usa tanto de cibersegurança quanto o próprio usuário dentro da empresa ou em casa, né? Então... tem umas coisas que a gente costuma dizer na escola, que a gente diz, não tem nada para comemorar. A gente não está comemorando nada. Porque em termos de cibernético, quando a gente fala de incidente, os nossos índices estão altos e a nossa maturidade para o risco cibernético está muito baixa. E isso a gente traz a nossa falta de maturidade pessoal para o ambiente empresarial, para o ambiente de mercado. Isso que eu queria falar com você. Eu vi uma estatística hoje que 25% das empresas em 2022 foram hackeadas. É muita coisa. 25% das empresas foram hackeadas. É muita coisa. Hoje em dia, a gente sabe que o fator humano, como você citou, ele é um dos responsáveis, né, pela maioria dos ataques que acabam ocorrendo. Mas, falando referente agora um pouco mais à perícia forense nessa parte de ingressar e tudo mais, olha, eu queria só saber o seguinte, por exemplo, hoje em dia tem muita gente que acaba assimilando as duas áreas, né? A perícia forense digital com a perícia que a gente já via lá atrás, né? Da maneira mais manual, às vezes. Sim. Da mesma forma que um corpo ali, ele fala, mesmo morto ele fala ainda, dá sinais, a perícia forense também é dessa mesma forma, né? Exato. Porque hoje em dia o pessoal, principalmente os criminosos aí, que a tu acha que de repente é só pegar ali e quebrar uma memória,
né, jogar água ali no HD que tá tudo certo, mas a gente sabe que a perícia já tá indo além disso hoje em Sim, dia. É isso que a gente ia fazer, essa pergunta, a diferença da investigação digital para votação de investigação. Qual que é a diferença básica, né? Quando você vai fazer uma investigação digital e uma investigação física, né? A física, ela exige mais do momento em que o crime aconteceu, do vestígio, geralmente biológico, daquilo que tem um nível de volatilidade mais alta, né? Aquilo se desfaz. Então, se eu tenho pólvora, se eu tenho sangue, se eu tenho num local de crime um corpo, qualquer coisa relacionada ao biológico nesse sentido, e vestígios que possam ser alterados, retirados, então eu tenho pressa. Por isso tem aquela cena, né? Que todo mundo, a polícia fala, olha, alguém invadiu a área do crime, não dá para falar da perícia. Exatamente. Contaminou, né? Contaminou, né? E a E no primeira... digital não acontece contaminação, né? Tem também, mas Tem também. mas a primeira ação da perícia é a preservação. Então eu tenho que preservar o local do crime, tanto no físico quanto no digital. Então, se eu tenho ali alguém produzindo prova num laptop, por exemplo, imagine que a situação é muito parecida com a posição que você está. A primeira coisa que eu tenho que fazer é afastar o autor do equipamento. Eu tenho que isolar o equipamento e preservar a prova. Sim. Entendeu? É a mesma coisa que colocar uma fita em volta dessa mesa e preservar esse local. A gente estaria evitando que uma fraude processual acontecesse, que alguém interferisse no local do crime. E no notebook, no laptop, é a mesma coisa. Ninguém vai poder mexer a partir do momento que a gente intervém. Então, a preservação da prova digital, ela é tão importante quanto a física. O problema é que ela é o índice de volatilidade dela é mais alto. Há uma dificuldade maior pela volatilidade. Exato. Por exemplo, quando a gente tem uma memória RAM e quer fazer uma coleta de memória RAM, eu preciso ser rápida, não posso deixar a placa-mãe perder energia, porque eu vou perder o dado. Então, tem que fazer isso enquanto a máquina estiver ligada. E o infrator da lei, a primeira coisa que ele quer fazer Deletar. é acabar a energia. Sim, Zerar a energia do equipamento. Por quê? Porque aí ele é menos um viés, é menos uma camada de investigação que eu vou ter para o meu caso. Então, a prova digital hoje, ela é determinante para os casos. E como as pessoas procuram sair das condenações quando as provas são mais emblemáticas? É na forma. Essa prova não foi preservada, essa cadeia de custódia não está documentada. Esse trâmite não aconteceu da maneira correta. Eu não tenho os detalhes da prova digital, eu tenho um print, eu não tenho um arquivo. Como uma empresa faz quando se descobre uma fraude para ela até chamar uma perícia, chamar você? Como é que ela consegue fazer? Qual a dica que você dá para a empresa? Se ela percebeu que alguém está tendo uma fraude no equipamento da empresa, seja no notebook, seja no algum outro equipamento, o que ela deve fazer para essa preservar? Bom, a melhor coisa que a empresa precisa fazer é entender que ela, em primeiro lugar, ela precisa educar as pessoas que estão trabalhando dentro do ambiente dela. A gente quer que as pessoas cheguem prontas para o ambiente de trabalho, mas isso não vai acontecer. Sim. A gente vai ter que educar, principalmente em termos digitais. Porque eu, por exemplo, não tive educação digital, nem financeira, nem biológica. Eu não aprendi a me alimentar direito como as pessoas se aprendem hoje. Então, o digital não fez parte do meu crescimento, eu aprendi depois. Na empresa, a mesma coisa. O onboarding dos colaboradores dentro da empresa precisa começar pelo digital. E do ponto de vista do risco cibernético. Então, eu tenho que saber que eu represento um risco cibernético para a empresa. O dado da empresa está guardado comigo. Então, eu tenho que fazer custódia dele. A partir desse momento, quando a empresa integra o colaborador e faz com que ele entenda que a senha que ele usa dentro do ambiente da empresa não pode ser usada no site do Facebook ou em outras mídias sociais e que ele não pode dividir com os colegas, como teve casos. Exatamente. Quando ele entende que se ele não tomar esse cuidado, ele pode ficar sem 14º salário, ou a empresa pode quebrar, ou, enfim, o risco cibernético pode comprometer o negócio, quando ele entende isso, ele começa a fazer parte de uma estrutura de risco mais consciente. Mas vamos lá. A empresa precisa prevenir fraude. Como é que ela previne com eficiência? Ela monitora. E hoje a gente tem empresas que produzem equipamentos e ferramental forense que fazem o monitoramento dos equipamentos dentro da empresa. E é muito melhor monitorar do que depois ter que fazer a coleta.
Mas se acontecer uma fraude, ela tem que tentar monitorar. Como é que ela Aconteceu. preserva o ambiente para não contaminar? Aconteceu a fraude, ela detectou, de fato aconteceu, a primeira providência que ela tem que fazer é isolar aquele dispositivo. Então, ninguém mexe mais naquele equipamento. E tentar deixar ligado. Ele fica ligado, ninguém mais interfere naquele equipamento. E se a empresa tem uma equipe de forense dentro do ambiente corporativo, São as grandes, né? ela coloca imediatamente para esse pessoal tomar conta. Se ela não tem, muito provavelmente vai para a TI. Né? A galera do suporte, que faz tudo. Na rede. Exatamente. Essa é a primeira dica. A primeira dica é você ter, se você não tem uma equipe dentro, você chama o TI para isolar a área. Mas se você puder ter, deve existir empresas que podem ser contratadas terceirizadas. Não precisa ter, às vezes, um pessoal muito especializado, que essa mão de obra hoje ainda é muito especializada por aquilo que nós falamos antes, né? Porque há pouca formação ainda, né? Esperamos que se multiplique essa formação de peritos judiciais, né? Judiciais forenses, né? Sim. Então, mas baseado nessa pergunta aí, que essa diferença, antes da gente fazer outras perguntas, vamos colocar um case. Eu sempre gosto de trazer uma dor para que a empresa ou o consumidor veja que essa dor, para que ela se sensibilize. É a história do acidente. Você passa por um acidente, tem 3 pessoas mortas, você vai ficar aí pelo menos 2 dias andando devagar, mas depois você volta ao seu normal lá, sem as precauções. No dia 19 de outubro, a Sabesp foi hackeada. E é pouco difundido, e a Sabesp não dá nenhuma notícia. E no Brasil está acontecendo uma coisa que não acontecia. Antigamente acontecia hackeamento aqui no Brasil, para quê? Para fazer o sequestro e pedir um resgate da coisa, etc., com um fim econômico. Depois começou a aparecer agora, está aparecendo uns que fazem para tentar chegar num objetivo pessoal de hackear a empresa. Né? E pior agora, está aparecendo empresas de hackeamento, empresas criminosas de hackeamento, com nome e colocando na mídia. Essa empresa que hackeou a Sabesp chama-se Ransomware House, né? E ela colocou no X que ela hackeou, dizendo que a Sabesp não tinha backup, que ela hackeou 28 computadores deles lá e eles não vão conseguir colocar de volta. Tá, até aí tudo bem, aí a Sabesp desmentiu, disse que a abastecimento não está prejudicado e tal, só que começou a estar no reclame aqui em vários meios de comunicação que os consumidores estão recebendo contas duplicadas. E aí todo mundo paga, porque não vai cortar, não está discutindo. Agora vamos até começar a discutir e tal com a Sabesp, e a Sabesp alega que ela não teve comprometimento de dados. Então, é por aí que a gente fala, o que a Sabesp devia ter feito numa situação dessa? O que acontece hoje no Brasil? A gente, por conta dessa baixa maturidade cibernética que a gente tem e de ser meio despreparado para as consequências do ambiente cibernético, que são impactos altíssimos para a empresa, a gente acaba tendo uma dificuldade de como resolver isso. Mas eu costumo citar um caso muito antigo, de uma época que não tinha internet, que é o caso Tilenol, quando a Johnson assume que, de fato, eles foram sabotados e que 8 pessoas morreram em Chicago por conta de envenenamento com o Tilenol. A Johnson podia ter dito, olha, eu não sei ainda o que foi que aconteceu e tudo mais, mas ela não se furtou em apoiar as pessoas que perderam seus entes queridos. E a primeira providência dela foi justamente ajudar as famílias e se comprometer com as pessoas. Então, quando uma empresa tem qualquer tipo de comprometimento cibernético, a primeira providência que ela tem que tomar é tomar pé do impacto que aquilo causou. Até onde o incidente cibernético interferiu no meu negócio. Foi um vazamento de dado, foi uma exfiltração de dado específica de um determinado servidor, foi, enfim, um ransomware que me atacou e trancou todo o meu backup. O que de fato aconteceu e até que ponto os meus clientes foram prejudicados. Por quê? Transparência. Porque eu tenho que te avisar para você trocar uma senha, para você se proteger, para você se preparar. Então, esse compromisso com o consumidor é aquilo que o consumidor mais preza, é aquilo que ele espera da empresa. Porque o incidente cibernético hoje está para qualquer tipo de negócio. Não existe um ramo ou um viés ou alguém super protegido. Então, nós temos que entender que nós somos todos humanos, que nós estamos passíveis de sermos atacados e que isso é algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Converso bastante com meus colegas
e meus amigos lá da empresa, e a gente está sempre falando sobre isso. Uhum. Que, por exemplo, a gente que é da área da segurança, a gente que vive esse lado, Uhum. a gente é muito mais ligado e toma muito mais cuidado, Sim. como não conectar o Wi-Fi em qualquer Uhum. rede pública, como, enfim, qualquer e-mail que chega lá, pessoal, imposto de renda, não sei o quê, já vai lá, clica no link, porque isso aí pega muita gente. Sim. Enfim, a gente que é da área, a gente tem essa noção, mas é Sim. incrível como ainda dentro de grandes empresas, que às vezes até é relacionada à internet, Sim. a quantidade de usuário que realmente acaba caindo num phishing assim, é gigante, É alta, é. é muito alta. Só que, enfim, a gente que é da área, é muito mais fácil da gente conseguir ter esse tipo de visão Uhum. na parte da educação, né? Sim. Da educação ali da segurança. Agora, Ana, uma pergunta, por exemplo, quando as empresas hoje em dia, que elas recebem, que elas têm esse tipo de ataque que acontece, enfim, como que chega até você? Por exemplo, às vezes é questão de semanas ali, questão de meses, às vezes tipo uma pessoa, ou às vezes foi uma rede. Eu queria entender como que, de repente, é contatado, a pergunta anterior que ele tinha feito, como que você chega a essas informações até você? Uhum. Até para a gente poder entender mais ou menos que, às vezes, quando uma empresa sofre algum ataque, não somente de ransomware, às vezes ali uma credencial ali que foi vazada, Sim. uma senha fraca, um dump, qualquer coisa, uma Trello, movimentação né? lateral, fica adormecido por Sim, muito tempo, sim. colhendo as informações e tudo mais. Mesmo quando entra um ransomware, às vezes fica adormecido lá. Fica malware, por muito tempo. Às vezes eles ficam, porque eles espalham isso em quantidade, né? Aí vão fazendo trabalho aos Sim, poucos. sim. Em que pé que chega isso para você? A empresa já está, geralmente assim, todos já estão envolvidos ali, já sabem do acontecido? Ou é uma coisa mais ali a nível diretoria, chama uma pessoinha de canto? Como é que funciona isso? Eu não atuo diretamente nessa área, porque Sim. eu estou mais no acadêmico, mas eu posso te dizer em que ponto isso aparece. A empresa, quando ela não tem maturidade e não tem ferramental para fazer essa detecção, né, e nessa hora a gente chama os frameworks, o NIST CSF, por exemplo, é uma boa referência. Quando a empresa começa a trabalhar com o NIST, ela começa a fazer prevenção e aí ela entende que ela tem que detectar. Quando ela detecta, a fase do incidente já está muito avançada. Às vezes ela trata o incidente, acredita que acabou e ele não terminou ainda. O infrator, o atacante, ainda está no ambiente. Então, o que acontece? Quando ela começa a perceber como sintomas como esse da Sabesp, né, recebendo o boleto duplicado, quando as pessoas começam a ligar, a fazer contato e falar, olha, eu estou recebendo e-mail de vocês. Então, quando o movimento do incidente cibernético chega no cliente e o cliente provoca o ambiente corporativo, é que ela entende qual foi o impacto. Por quê? Porque internamente ela não consegue fazer a detecção. Ela detecta dessa maneira, ou então quando alguém fez o hackeamento e pede um resgate. Exatamente. Senão ela vai ficar lá. Que hoje ainda está em alta incidência, mas com o mercado do dado e a competição do negócio como um todo no global, o dado ficou mais interessante. Então, às vezes, o dinheiro nem importa para o atacante. Ele quer a informação. Porque ele pode vender várias vezes na Exatamente. E é um dado relevante, é um Sim. dado de credibilidade. Dados é tudo. Dados é o início das fraudes. É a mãe Exatamente. das fraudes, dados. Hoje em dia costuma dizer que a informação é o petróleo digital, né? Você Isso, ter esses exatamente. dados aí. Eu coloquei a mãe do petróleo digital. Exatamente, né? Se não houvesse vazamento de dados, a gente não expusesse nossos dados, né? Depois veio o phishing, né? A gente põe os dados, depois põe a imagem, e aí vai a engenharia social lá e... Mas o que a gente fala para as empresas, né? Quando a gente está educando os nossos alunos ou trabalhando com eles dentro dos treinamentos? A gente diz o seguinte, as empresas precisam saber qual o papel delas no negócio e qual o papel do dado que elas fazem a gerência no impacto do próprio negócio. Então, eu posso ser uma fábrica de perfumes. Se vocês não gostarem do meu perfume, tá tudo ok, meu negócio não acaba. Mas se o meu banco de clientes, de fornecedores e o meu segredo de negócio vazar, o meu negócio pode acabar.
Sim. E depois a imagem da empresa. Ninguém quer ter reputação. contato com uma empresa que foi hackeada e lá com Exatamente. um marketplace, um banco. Então, os valores inverteram. Sim. Não é mais o foco no produto 100%, como a gente tinha antes. Agora, a Segurança gerência da informação. E não é a gerência da tecnologia, porque a gente ligava informação com TI. Não é isso. A informação está na empresa inteira. Eu tenho que fazer segurança da informação para o marketing. E aí a gente vai fazer um contraponto com aquilo que você falou. A gente está mais preparado porque a gente conhece a segurança da informação. E as pessoas que não estão? A empresa não consegue fazer segurança do ambiente. É que nem vacina. A vacina, você tem que vacinar todo mundo para dar certo. Sim. Né? Na empresa é a mesma coisa. Não adianta só o pessoal de segurança da informação entender qual é a arquitetura da segurança da informação. Tem que ser todo mundo. Sim. Se não for todo mundo, não acontece. Então, o que a gente precisa fazer hoje e o que o IDESP faz nos treinamentos leva a inteligência e a segurança da informação embarcada nos treinamentos. Porque se a gente não entender que é um ciclo que se retroalimenta, a gente não consegue atingir o objetivo. Eu tenho que compartilhar informação com vocês, porque vocês ficam com a defesa mais alta. Se eu disser o que aconteceu comigo no ataque que eu sofri, o meu ataque tem que ser a defesa de vocês. E a gente precisa trocar informação. Se a gente não conversa, se a gente não compartilha dado, como é que a gente vai se defender? Como é que a gente defende um setor? Então, as agências que estão respondendo incidente estão compartilhando essas informações entre si? Como está o Brasil na questão do compartilhamento de informação de ameaça cibernética? Se a gente não ficar mais amadurecido nesse sentido, a gente não consegue formar defesa. Então, compartilhamento é tudo, né? Por isso que por isso que a gente criou esse podcast para compartilhar informação e outros podcasts para compartilhar informação. É ótimo isso. E tá, em 2024, acho que cresceu 50% o número de eventos de cibersegurança, de informações cibernéticas, entendeu? Então, mas é muito pouco. Eu acho que a gente está crescendo na progressão aritmética, a gente quer essa progressão geométrica. Eu acho que nós estamos numa pandemia de fraudes, de golpes, né? Sim. Porque quando acontece com a empresa, não vem a público. Então, a gente não tem uma estatística exata. Quando disseram que em 2022, 25% das empresas foram hackeadas, esse número pode não ser exato. Pode ser para mais ou para menos, porque a empresa não vai divulgar aquela. Só quando alguém descobre, por causa da Sabesp, que tornou público, e para os consumidores estão reclamando, e a própria Hamster House, ela veio a público e divulgou. Porque esse novo tipo de cybercrime que está acontecendo, que parece que é mais para coletar dados, ou só para dizer, não, eu entrei, fiz isso, então para fazer uma meta, conseguir uma meta, mas com certeza essa meta tem o cunho financeiro que vai vender os dados do consumidor. Eu não sei qual é o tamanho dos dados do consumidor Sabesp. Hoje em dia, depois que a LGPD entrou, tem uma regulação que toda empresa que sofreu um tipo de ataque, ela é obrigada por lei a dar um parecer público, emitir uma nota. Sim, principalmente se for empresa de economia mista, que é o caso da Sabesp, né? Exatamente. Porque qual a diferença de dados de uma empresa economia mista, pública e empresa particular? Aí sabe qual é a diferença? É que você na empresa particular, você dá seu CPF, seus dados, se você quiser. Sim. Na empresa pública, você é obrigado a dar. Para você fazer uma conta d'água, você é obrigado a dar seu endereço, seu CPF, etc, etc. Então, ela tem uma responsabilidade maior na guarda desses dados e depois de regularizar o que aconteceu, né? A credibilidade e a relevância do dado de governo é mais alta. E agora ainda mais um pouco, porque o Gov passou a ser um portal autenticador. Então, eu acesso outros portais via GovBR. Sim. Então, o Gov ficou mais robusto, ele ficou mais acessível, as pessoas estão entrando mais. E a partir do momento que o portal começa a ter mais acesso, o que acontece? Hackeamento. Ele começa a ficar mais interessante para ser vazado. Por quê? Porque o dado... Os dados estão guardando ali, né? Exatamente. Porque o dado que está lá é de alta credibilidade. Eu posso cadastrar um telefone na minha empresa de telefonia e posso colocar um endereço qualquer. Ele não é necessariamente meu endereço. Mas num site de governo ele tem que ser meu endereço, como você falou. Então, é outro nível de relevância da informação. Por isso são tão atraentes, né? Ana, hoje em dia a gente sabe que muitas das empresas, acredito que depois da pandemia, essa pós-pandemia aí, mostrou para todo mundo
quanto você precisa investir na segurança dentro das suas empresas. Sim. Eu acredito que teve um amadurecimento. Mesmo assim, ainda vejo muita gente falando que as empresas ainda não estão dando a devida atenção para essa área. No caso, a gente sabe que a perca envolvendo o dinheiro com ataques de ransomware, fraude e tudo mais, supera o investimento que as empresas têm para aplicar dentro da sua própria empresa. Muito. Como você vê isso aí? Hoje em dia, por exemplo, lá atrás, você acha que com certeza já foi muito mais deixado de lado? Já. Hoje em dia a maturidade dessas empresas já estão maior e tudo mais. Como é que você identifica o cenário atual? Eu estou vendo grandes mudanças. Até porque a comunidade internacional tem se movimentado muito e isso chega na gente. Porque o Brasil ele não deve nada para o ambiente internacional quando a gente fala de tecnologia, perícia, tipo de profissional. A gente não perde nada para o ambiente internacional, nada. O problema é que o ambiente internacional escreve, estuda, contabiliza e tem número para fornecer. A gente não tem essa cultura de preenchimento de pesquisa, de análise de dado. E isso faz com que a gente não tenha dado o suficiente para poder mostrar como estão as coisas. Mas antes a gente não tinha. Mas como é que as empresas poderiam fazer isso? Elas teriam que vir a público, eu fui hackeada, Sim. tive um prejuízo e tal, Sim, eu sim. estou pagando seguro. Elas não vêm a público. Sim. Nem a pessoa física tem vergonha, a empresa não vem para não perder a credibilidade. Exatamente por isso, porque às vezes, para a empresa, assumir que ela falhou é pior do que se comprometer em melhorar. Mas como é que lá fora as empresas fazem isso? Se comprometem com o erro delas e como fez a Johnson e outras empresas lá fora fazem. Olha, erramos, vamos consertar, vamos assumir todos os prejuízos. Isso. Como foi aquela empresa lá, que me lembro agora, em Londres, na Inglaterra, lá, sobre a fraude da eleição nos Estados Unidos, aquele compartilhamento, eu a lembro Meta disso. também, que toda hora tem problemas lá e consegue... O que acontece é uma diferença de cultura e de estrutura. Essas empresas já foram criadas nesse ambiente, num ambiente de preocupação com prevenção. Nós não. A gente age sempre na reação, no pós. Então a gente foi atacado, então a gente investe no ambiente cibernético. Se a gente não vai ser atacado, não foi atacado, a gente não investe ainda porque não precisa. Sim. Essa é a cultura. E o framework, o NIST CSF principalmente, quando o Obama pede para criar, e isso para infraestrutura crítica no começo, né? Ele estava pensando em serviço essencial, água, óleo e gás e tudo mais. Quando ele pensa nisso, ele fala, eu quero que seja gratuito, eu quero que todas as pessoas tenham acesso e eu quero defender o meu espaço cibernético de modo que eu possa exigir que todos os meus fornecedores, toda a minha cadeia, ela esteja falando o mesmo idioma que eu quando o assunto é a cibernética. Sim. Então, o que ele faz com o NIST CSF? Todo mundo falou, a gente já tem um monte de framework. Tem ISO, tem COBIT, tem syscontrols, tem um monte de framework. Por que você quer mais um? Ele fala, porque eu quero um instituto desenvolvendo tecnologia e know-how para que as pessoas possam receber conhecimento gratuitamente e conversar comigo no meu idioma. Sim. Ou seja, como o espaço americano está se protegendo ciberneticamente? Exigindo que as pessoas adotem as mesmas providências que eles. Se eu não tiver requisito de segurança da informação, eu não consigo fazer negócio como empresa americana. Ou europeia também, né? E, paralelamente, né, no mesmo Vamos mesmo falar eixo. depois da novidade do momento. O que a inteligência artificial pode ser usada para aprimorar a investigação digital? Ela é maravilhosa, principalmente quando a gente fala de análise de vínculo, análise de dado. A gente demora, se eu tiver que fazer uma análise de vínculo aqui e quiser descobrir se de repente em algum momento nós estivemos na mesma cidade há 2 anos atrás, eu vou demorar muito tempo para fazer isso. Quantidade de dados que vai ter que filtrar em cima disso é absurda. Eu vou ter que pegar dado de câmera de monitoramento, eu vou ter que pegar registro de bancário, vou ter que pegar, enfim, eu vou ter que sair atrás de várias chaves de dados para a gente conseguir fazer essa ligação. Mas num determinado momento, a gente pode ter se encontrado tempos atrás e nem saber. A inteligência artificial acelera esse processo. Então, quando eu abasteço com as minhas tabelas, com os meus dados, se eu tenho dado de telefonia numa investigação, se eu tenho dado de interceptação telefônica, se eu tenho dado de rede social, se eu tenho dado financeiro, se eu tenho qualquer tipo de informação, de OSINT,
qualquer tipo de informação que eu tenha, eu monte uma base de inteligência consolidada com esses dados e ofereça e apresente para a inteligência artificial, ela vai me devolver uma análise de vínculo 30 segundos. muito mais apurada e rápida. Ou seja, da mesma forma que utilizam da inteligência artificial hoje em dia para fazer a maldade, né? Aham. A gente também pode utilizar ela dessa forma para conseguir analisar. A gente tem que fazer a contra-inteligência artificial. Mas você vê, a inteligência artificial para criar imagem é uma maravilha na internet. Sim. As pessoas estão criando imagens, Fotografia também dos, não é? dos, Incríveis. cybercriminosa, né? Quando eu preciso detectar num HD de 1 tera de imagem, por exemplo, se alguém tem uma arma, se alguém tem droga, se alguém tem um determinado tipo de veículo, a inteligência artificial me ajuda a fazer isso muito rapidamente. E esse é um tipo de recurso que as ferramentas de forense digital já têm há muito tempo. Não, mas foi criada a inteligência artificial para ajudar toda essa parte que precisa automatizar Uhum. na medicina, para dar um diagnóstico rápido, porque ela capta o diagnóstico do mundo inteiro, 195 países, e ela consegue te ajudar para o médico comparar com os outros diagnósticos. Sim, sim. Mas aí, que é a mesma ferramenta que traz o bem, como a bomba, né? É. Como foi criado o Sim. avião, foi criada a bomba. Então, essa é a parte maléfica, é Exato. usando... Mas eu tô para te dizer assim que a investigação, qualquer que seja a investigação, tanto no ambiente físico dela, porque ainda existe a investigação presencial, você ter que ir até um local, fazer um levantamento, né, dentro da empresa, saber quem entrou, quem acessou o local e tudo mais. Até a evolução para o espaço cibernético daquele infrator, depois da inteligência artificial, eles vão sofrer uma mudança de tempo e de resultado muito maiores. A gente vai ficar. Hoje, por exemplo, a gente tem um índice que a gente tem, eu não sei os índices exatamente, também não vou me arriscar aqui para não falar um número errado, mas digamos que hoje a gente tem um X números de homicídios resolvidos. Com a inteligência artificial atuando no ambiente investigativo, esse X vai exponenciar. Porque a análise do vínculo e a concatenação das informações vai ser muito mais rápida. Sim. Então, a gente não vai ter mais tantos casos que, com o tempo, acabam se perdendo e ficando sem solução. A inteligência artificial vai trazer as análises muito mais rapidamente. Onde é que a gente vai ter que atuar? A gente vai ter que saber conversar com ela e receber Tem que essas saber informações. abastecer ela, ter conhecimento Isso. para a gente abastecer a inteligência artificial para que ela possa dar o resultado que a gente espera. É. Mas também na parte digital também ela vai ajudar bastante, né? Vai. Porque Já ela vai ajuda. captar detalhes do cruzamento de informações, do abastecimento, que pode levar por uma minúcia a uma determinada pista que vai encontrar aonde que foi aquela porta aberta, aquela senha, ou sei lá, alguma coisa que eu acho que também pode ser usada também para seguir o rastro Sim. de quem entrou no hackeamento, fazer uma contra, eu não sei, eu não entendo disso aí, mas fazer uma contra É uma reversa, né? Isso. um ataque reverso. Por exemplo, Isso. esse pessoal que entrou aí nessa Ramsey House, será que não dá para seguir ele de alguma maneira, que ele traz através da inteligência artificial? Sim. Todos os detalhes que eles fizeram, como fizeram, está Sim. acontecendo para tentar chegar onde que possa estar. É. Saiu essa. Esse caminho é cruel, ele é longo Sim. e para a gente acessar esses dados demora. Então, como a gente depende de afastamento de sigilo na maioria das vezes, como a gente depende de uma série de burocracias e de, enfim, N fatores, né? Porque são várias fontes de dado. A empresa do cartão de crédito não tem seu nome, seu endereço, ela tem o número do cartão. É o banco quem tem os outros dados. Então, esse dado hoje, o dado da investigação, ele é fracionado, ele não está dentro de um ambiente só. Esse é o principal, o fator que dificulta o acesso e a ligação das informações. Então, quando a gente fala disso no Brasil, a gente ainda precisa ficar mais maduro, precisa ter padrão. Os dados bancários, por exemplo, tem. Quando você pede dado bancário, você recebe sempre no mesmo formato, não importa o banco. É sempre no mesmo formato. Tem lá uma carta regulamentadora da Febraban e tudo mais, que já disciplinou isso. Agora, quando você pede dados de telefonia, cada operadora manda de um jeito. Ou seja, o que acontece com a organização dos dados no Brasil? Elas precisam falar o mesmo idioma. Precisam se organizar. Exatamente. Isso eu tenho visto até na parte que eu trabalho de empresarial, que qualquer coisa que a gente pede para
uma empresa pública, uma operadora, sempre nunca é igual uma a outra, entendeu? Então fica difícil de cruzar, né? Padronização aí. Padronização mas hoje em dia, quais as principais ferramentas que vocês usam na perícia forense? Na escola, a gente usa o FTK. O FTK é uma ferramenta muito, muito robusta de forense digital. É uma ferramenta que começou a ser usada lá na década de 80. Ela tem relevância, principalmente no ambiente europeu. Por quê? Nas agências europeias. Porque não se discute mais o que é feito no FTK. Então, eles não precisam mais provar nada para ninguém, já estão consolidados no mercado. E em ambiente internacional, isso é muito importante para o perito. Então, o perito que faz o treinamento na escola, ele está lidando com uma ferramenta que, se ele viajar para qualquer canto do mundo, ele vai usar a mesma ferramenta. Ele pode usar o mesmo ferramental, ele tem a mesma cultura técnica. E isso facilita a vida dele. Então, aquele jovem que está aspirando a uma carreira internacional, quando ele tem contato com uma ferramenta de forense digital, como o FTK, por exemplo, ele tem a vida um pouco mais facilitada. Sim. Porque ele já está inserido num contexto internacional. O FTK é uma ferramenta que a gente gosta muito porque ele tem muitos recursos. O mais recente deles é a mistura do digital mobile com o seu telefone e o seu notebook. Então, antes ele ficava só no notebook, a gente tinha uma certa limitação. Hoje não mais. E as ferramentas forenses estão, neste momento, migrando, ou seja, evoluindo para a inteligência artificial no que diz respeito à análise de dados. Então, se eu apresentar para a ferramenta um celular e um notebook, lá na frente ela vai me responder o que esses dois dispositivos têm em comum são esses artefatos aqui. E esses artefatos já passaram pelo seu laboratório em perícias anteriores, no caso A, B, C ou D. Então, em muito mais larga escala, em muito mais amplitude, o vínculo que a gente vai poder fazer num futuro muito próximo com inteligência artificial do que hoje a gente faz. Isso é muito importante. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do programa. A gente vai ter que fazer outro, porque metade das nossas dúvidas, nossos insights, a gente não tirou. A gente já está convidada para A gente faz a parte 2. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem do Instituto, o que ele faz, como as pessoas podem procurar, se tiverem interesse, procurar o Instituto, para poder multiplicar o número de pessoas que têm esse conhecimento, trazer, né, para as empresas, né? E a gente está à disposição aqui para divulgar o seu trabalho também no Instituto, porque eu acho muito importante divulgar esse tipo de trabalho, porque a gente já viu que realmente não tem tantas conhecimento público das empresas para poder, na hora que for hackeada, ela vai chamar o pessoal de TI, chamar o gabinete de crise, o SOC, mas não vai chamar alguém que possa ter uma prova robusta para tentar chegar a quem cometeu isso, até para não continuar, né? Porque se a quadrilha for desbaratada, não vai ter mais e não pode deixar impune, não pode deixar acontecer. Uma das maneiras que tem de acabar com as fraudes, os hackeamentos, é realmente inibir, prender as pessoas. Conscientizar e prender as pessoas para que não aconteça mais isso. Pelo contrário, quanto mais elas fazem, se sentem seguras, vai multiplicando, o número, o crime organizado vai crescendo cada vez mais em detrimento da sociedade e as empresas tendo um prejuízo aí fantástico, né? Eu não tenho os números hoje, mas o prejuízo em 2023 é uma cifra bem grande de preço que elas tiveram. Fora o que a gente sabe, né? Porque a maioria eu creio que não é noticiado. Então deixa uma mensagem para nós aí e fale um pouco mais sobre o Instituto para que as pessoas possam procurar e saber o que vão encontrar no Instituto. Ah, com certeza. Mano, é legal também você passar também para o pessoal que vai estar vendo o nosso programa depois, como que ele pode dar o start em relação a isso. Legal. O que tipo de informação, às vezes, ali que ele pode, começa a ler isso aqui, ver aquilo ali, enfim, se você puder passar esse caminho aí pro pessoal dos ouvintes, acho que vai ser bem legal. Tem várias dicas que a gente pode dar, né? Tem um livro do Dalla Vecchia, que é o Evandro, um perito nosso. Eu gosto muito de indicar peritos nacionais, porque eu acho que a gente tem que valorizar o nossa safra de peritos. E a gente tem peritos muito bons. Marco Fábio, ele acabou de lançar também, participou de um livro agora há pouco, não sei o nome, mas depois eu corro atrás para te falar.
que são livros que são portas de entrada para a forense digital e são muito bons de serem lidos, são leituras ótimas. Então, já são boas indicações. Acho que é a perícia forense digital da investigação, análise, alguma coisa assim. Que seria uma boa dica de leitura. Para ingressar na carreira de perícia, o ideal é que você tenha notório saber em tecnologia, porque você vai precisar dessa segurança para fazer as suas análises, né? Principalmente agora com o mundo dos incidentes cibernéticos. A gente não tinha perito no incidente cibernético, agora a gente tem nas equipes cyber todas. Porque o pessoal de resposta de incidente estava muito preocupado em fazer a contenção, né? Eu preciso voltar o negócio precisa subir e voltar a funcionar. Essa é a continuidade. Eu não estava preocupado com a preservação da prova, mas hoje, com o advento do seguro cibernético, eu tenho que fazer, senão eu perco a pólice. Sim. Então, os peritos estão junto com as equipes de segurança. Então, é um outro insight. Exato. Se você tem uma apólice seguro, você tem que preservar para fazer uma perícia digital forense, senão você não vai receber o seu ressarcimento. Porque é requisito da apólice. E, às vezes, os times de resposta de incidente não conhecem o teor da apólice. Eu acho que não, porque passaram por aqui, não. E precisa conhecer. Porque eu não posso parar para ler a apólice quando eu estiver respondendo incidente. Sim. A gente vai ficar louco, né? Sim. A gente vai se matar. Então, não dá para fazer isso. Então, o que acontece? E por isso as áreas estão se integrando cada vez mais. O Instituto faz o quê? Ele oferece vários tipos de pós-graduação que vão fazer determinadas áreas específicas e que, num final, vão acabar se encontrando. Então, é muito comum no Instituto a gente ter alunos que fazem todas as pós. Eles vão fazendo... eles começam pelas áreas que são mais interessantes para eles, que atendem às demandas atuais, e depois eles vão evoluindo para os outros treinamentos. Eu fiz forense digital no IDESP em 2010. Eu fui a segunda turma de forense digital. Era mato, a gente não sabia nada direito do que estava acontecendo. Mas a Nádia e o Jefferson já começavam a fazer pós com tecnologia naquela época. E de lá para cá foram 29 turmas. Então, de cibersegurança, acho que são 31 turmas. CTI a gente já está na 9ª. Então, é uma demanda que não para. E os cursos toda hora se atualizando, porque a gente não tem como parar. O que acontece para o perito? Se ele tem formação em tecnologia e quer começar a fazer, a pós-graduação é uma boa porta de entrada, porque ele começa a entender o formal junto com o técnico. E esses dois eixos precisam caminhar juntos, porque ele não pode ser super técnico, mas não se atentar ao formal. Esse seria uma bela recomendação. Uma dica para quem quer começar. Bom, chegamos mais uma vez ao final do episódio. E quem gostou, clique no canal e nos siga. Então não se esqueça de prevenir, é sempre melhor que remediar. Agradeço a doutora Ana, a todos os seus insights incríveis, as dicas que ela deu sobre o Instituto para vocês terem uma pós-graduação naqueles vários cursos que foi aqui falado, né? E não se esqueça, galera, no mundo digital, confiança é bom, mas o antivírus, uma dose de desconfiança fica muito melhor. Galera, até a próxima.